Menores fazem família de Sorocaba refém durante assalto. Deixaram nós lá no quarto, um ficou lá com a arma apontando, que no caso é o menor, né, de 14 anos, acho. Recebeu uma multa e se sentiu injustiçado. O Noticidade mostra como recorrer nessas situações. A família do Real ficou maior. Começaram a circular hoje as novas notas de R$2 e de R$5. Liquidação de inverno em dias de frio garante ao comércio de Jundiaí aumento de 30% nas vendas. É importante pesquisar, comprar, mas sempre com educação financeira para não se endividar. Esporte praticado em Itu faz com que atletas troquem, em média, um jogo de pneus a cada 15 minutos. Olá, boa noite. Multas de trânsito geram dúvidas e reclamações em Sorocaba. Você sabe a quem respeitar? Um agente de trânsito ou um semáforo vermelho, mesmo que ele peça para você seguir em frente. Para deixar os motoristas cientes dos direitos e deveres, preparamos uma reportagem. Veja. Adriano está revoltado. Recebeu uma multa por falta de cinto de segurança em maio, quando passava pela Avenida São Francisco, em Sorocaba. Em 22 anos de carteira, essa foi a primeira multa por falta de cinto que ele tomou. Adriano garante que nunca sai de casa sem usar o dispositivo. É automático, eu saio da garagem, eu já coloco o cinto de segurança, então não tem. E passo para minha família, é a obrigatoriedade e precisa colocar, né, o cinto de segurança. A multa do técnico não foi flagrada por um radar, mas pelo guarda de trânsito. E a atuação desses agentes às vezes podem confundir a cabeça das pessoas. Em Sorocaba, é muito comum guardas se posicionarem em cruzamentos com a fiscalização eletrônica. Algumas vezes, na intenção de coordenar o trânsito, eles sinalizam para os motoristas furarem o sinal vermelho e seguirem em frente, mesmo havendo um radar no cruzamento. E aí, será que a pessoa é multada pelo equipamento? Acho que sim, porque eles não podem controlar o radar, né? Se for eletrônico, sim, aí vai ter uma multa, né? Eles não perdem a oportunidade, né? Segundo a URBS, os agentes de trânsito se sobrepõem aos radares. Então, se um guarda pede para o motorista passar o sinal vermelho, mesmo havendo um radar, ele não será multado. Um fato curioso é que as fotos da fiscalização eletrônica são panorâmicas. Assim, se pode avaliar as condições em que o condutor ultrapassou o sinal vermelho. Mas caso receba uma multa e, assim como o Adriano, se sinta injustiçado pela infração, o motorista pode entrar com um recurso na Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ali, um conselho composto por 5 pessoas se reúne e julga as infrações. Por média, analisam 200 pedidos por semana. Nós precisamos de uma prova em relação ao veículo. Então, que prova seria essa? Um controle, por exemplo, de estacionamento do local que a pessoa trabalha. Então, se for uma empresa que tenha controle. Márcia explica que cada caso é analisado em particular. A reportagem explicou a situação do Adriano e a resposta não é nada favorável para ele. O agente de trânsito, ele tem o poder de polícia. Então, ele tem a competência, né, para exercer esse poder de polícia e lavrar o auto. Estando nessa posição da palavra do agente contra a palavra do recorrente, prevalece a palavra do agente de trânsito pela fé pública. O problema são aqueles que abusam, né? Está suspensa a paralisação do Hospital Mental de Sorocaba. Os funcionários da unidade voltaram ao trabalho na tarde de hoje. E de acordo com o presidente do Sindicato da Saúde, Milton Sanches, todos receberam pagamento do salário atrasado, vale alimentação, vale transporte e não tiveram desconto dos dias em que ficaram parados. 3 menores foram apreendidos suspeitos de roubar casas na região. Em Sorocaba, uma família chegou a ser feita refém. Os menores levaram computador, máquina fotográfica, celular e impressora, além do carro da família que foi feita refém. A vítima do roubo, ao chegar na residência por volta de 8h30 da manhã, ele foi rendido por 3 adolescentes, sendo que 2 deles estavam armados de arma de fogo. Na hora que eu entrei na garagem, que eu fui descer do carro, entrou os 2 meninos, 2 rapazinhos, com as armas apontando e levou eu para dentro de casa. Aí ele foi onde estava o quarto, que estavam os meninos dormindo, né? Aí deixaram nós lá no quarto, um ficou lá com a arma apontando, que no caso é o menor, né? De 14 anos, acho. E o outro ficou pegando as coisas, os outros 2.
O menor de 14 anos, que chegou a dirigir o carro da vítima, é o mais violento da quadrilha, segundo a polícia. O menorzinho de apenas 14 anos era o mais truculento deles e que a todo momento falava que se o senhor reagisse a uma coisa ele ia atirar. Este outro carro, usado no roubo de hoje, foi furtado na noite anterior em Boituva, segundo a polícia. Foi a segunda vez em um mês que a família foi assaltada. Em Itu, 10 homens armados invadiram e roubaram uma casa em um condomínio de luxo. Segundo a polícia militar, o morador saía de casa quando foi surpreendido por 3 suspeitos que entraram com ele na residência. Os outros 7 armados chegaram ao local depois. Eles roubaram 3 bolsas com joias. Os suspeitos conseguiram fugir pelo muro dos fundos do condomínio. Atenção! Você saberia identificar as novas notas de R$ 2 e R$ 5? São menores e cheias de detalhes. Elas já circulam em todo o país. Veja na reportagem de Renato Diniz e Eduardo Bartos, feita em Sorocaba. A família real aumentou. Mas desta vez o assunto não é o herdeiro do trono inglês. A novidade é no comércio. O grupo de notas de real ganhou a partir desta terça-feira 2 novos integrantes, as cédulas de R$ 2 e de R$ 5. Nas ruas, pouca gente tinha visto as caçulas da moeda brasileira. Ainda não. Não saberia identificar uma falsificada, uma verdadeira? Não saberia, cara. O senhor lembra qual animal que estampa a nota de 2 e a nota de 5? Sinceramente, não sei. As cédulas seguem o padrão das de 10, 20, 50 e 100 reais. Uma dica, as cores e os animais no verso do papel moeda são os mesmos. O governo lançou a nova família do real para combater a falsificação. Uma das principais vantagens é que as notas têm tamanhos diferentes. Quanto mais valiosa, maior a cédula é. Isso inibe uma forma antiga de golpe em que os falsificadores pegavam, por exemplo, uma cédula de R$ 2 e, por meio de um processo químico, a transformavam em uma de R$ 100. Isso agora é praticamente impossível, a menos que um falsificador agora queira cortar uma nota de R$ 100 para transformá-la em uma de 2, o que, é claro, não faz o menor sentido. Aos poucos, os comerciantes se acostumam com o novo tipo de dinheiro. É bem mais fácil de identificar, né? E também agora fica mais difícil para falsificar, né? Ledson adverte que alguns podem se aproveitar do desconhecimento de vendedores e consumidores. Eu achei que a nota de R$ 2 é bem parecida com a nota de R$ 100 e que, a princípio, dependendo da honestidade da pessoa, pode se aproveitar de uma pessoa de idade e passar a nota de R$ 2 como fosse uma de 100 no meio. Então vamos a algumas dicas para tirar dúvidas. As novas cédulas têm relevo nas laterais. É possível ver o valor do dinheiro contra a luz em um quebra-cabeças no lado superior esquerdo e também do lado direito, se a nota for colocada na horizontal. A exemplo das notas anteriores, existe a marca d'água com o desenho dos animais que estampam as cédulas. Mostramos esses detalhes aos consumidores, que gostaram das medidas de segurança. A mudança é boa, né? Tudo que fazem sentido para melhorar, mais detalhe é bom para a identificação da nota, né? As notas que o consumidor utiliza desde 1994 continuam em circulação. Vão saindo de circulação de forma natural. Na hora que ela for dilacerada, na hora que tiver algum problema, as instituições financeiras vão recolhendo essas cédulas e elas vão ser substituídas pelas novas. E o Banco Central colocou as orientações para ajudar na identificação das cédulas no site www.novasnotas.bcb.gov.br. Vou repetir, www.novasnotas.bcb.gov.br. Um cavalo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de cair em um córrego no Jardim Paulistano, em Sorocaba. 2 viaturas de resgate participaram da ocorrência, que durou mais de 3 horas. O animal sobreviveu e foi levado às zoonoses. O dono do cavalo não foi encontrado. Estratégia ou não, saiba que apesar do frio, Jundiaí coloca roupas de inverno na promoção. E as vendas cresceram até 30%. Nas ruas de Jundiaí, a mínima hoje pela manhã, 10 graus. Apesar do frio, o comércio está aquecido. Pelo menos é o que mostram as prateleiras desta loja de roupas femininas. Compatível ao ano passado, no mês de junho do ano passado, nós já atingimos já uma meta de 12% a mais de vendas. As liquidações de inverno deste ano, que deveriam começar no final da estação, se anteciparam. Atraída pela promoção, Helenice só não comprou
porque não achou o que procurava. Eu não achei mais ou menos o que eu queria, mas eu ainda vou procurar mais um pouco. Marketing ou não, a antecipação é para acabar com o estoque. Tem dado certo também para esta loja de grife. Acabei comprando mais 5 peças. Aproveitando a promoção. Na promoção. A loja está no mercado há mais de 10 anos, então tem uma clientela bem fidelizada e, sem dúvida, mas também são clientes que vêm o ano todo, mas quando tem promoção acabam aproveitando sem dúvida a oportunidade. Um estudo da Associação Comercial de Jundiaí aponta que as vendas variam de acordo com a temperatura. Quanto mais baixa, mais alta é a procura por artigos de inverno. Mas os especialistas alertam que nesses períodos é preciso tomar cuidado com o excesso de compras. O consumidor tem que tomar um certo cuidado ao consumir realmente só o que necessita. Porque a liquidação acontece hoje, mas acontece amanhã, o mês que vem, sempre há liquidação. É importante pesquisar, comprar, mas sempre com educação financeira para não se endividar. Esse é o mais difícil. E se depender da previsão do tempo amanhã, para as vendas em Sorocaba, os comerciantes devem ser bem criativos, porque a quarta-feira será de sol. As temperaturas registram mínima de 10 graus e máxima de 26. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Jumirim, mínima de 10 e máxima de 27 graus. Mesma máxima para Porto Feliz. Várzea Paulista registra mínima de 10 e máxima de 26 graus. Mesma previsão para Votorantim. Criançada, amanhã termina o mês de julho para a grande maioria, fim de férias. Para as últimas horas de folga, ainda temos uma dica. Shopping de Sorocaba realiza uma oficina de bonecos. Muita criatividade, as crianças desenham e pintam bonecos. O boneco, depois de pronto, pode ser levado para casa. Nos últimos dias de férias, Fábio trouxe os 2 filhos para a brincadeira. Eles têm que sair mais de casa e aproveitar as brincadeiras que tem aqui na cidade, né? E claro que as crianças gostaram mais das brincadeiras do que da rotina da escola. Eu gosto de brincar, desenhar. Eu gostei de pintar foca. O que você mais gosta aqui? De pintar de canequinha. E aqui na oficina o desenho ganha forma. O que as crianças pintam no papel se transforma em bicho de pelúcia. O desenho que a criança fez vai ser materializado num boneco de pelúcia, exatamente como ela desenhou. O shopping mostrado fica no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Atenção, homens! Imagine trocar um jogo de pneus a cada 15 minutos. Parece um absurdo, mas não para pilotos de drift. E eles aparecem sempre em Itu. Conheça um pouco mais sobre esse esporte. Parece loucura. Curva para um lado, carro para o outro. É o controle do descontrole. Você acha que os caras lá são malucos, cara, andar daquele jeito dentro do carro? Um pouco, porque se acontecer alguma coisa... Pois é, mas pelo menos segundo os pilotos é difícil acontecer alguma coisa. Mesmo sem parecer, tudo é bem seguro. O drift ficou conhecido no Brasil por meio do filme Velozes e Furiosos 3, em 2006. E desde lá, o esporte começou a crescer no nosso país. E as cenas não são só ficção não, acontecem de verdade. Foram em montanhas como essa do Japão que o Amil começou a praticar. Porque lá de cada 10 jovens, mais ou menos, pelo menos uns 7 deve praticar ou pelo menos conhece o drift, né? E lá tem várias modalidades de drift, que seria o que? Um drift de montanha, drift de pista, drift de competição. Mesmo gastando em média R$800 cada vez que pratica o drift, já que o jogo de pneus vai embora a cada 15 minutos, o piloto não acha o esporte tão caro. É como qualquer esporte automobilístico no Brasil, que a gente não tem muito incentivo, tanto do governo quanto de outros empresários também. Mas não é, o difícil é você adquirir o carro. Diferentemente de outras modalidades do automobilismo, no drift não vence o piloto mais veloz, mas sim com mais habilidades. Eles saem de 2 em 2 carros, um carro não ultrapassa o outro, mas a sequência de manobras com o carro tem que ser o de trás copiando o da frente, se rodar desclassifica e se bater desclassifica.
E para que eles possam praticar o esporte, todo mês os pilotos se reúnem para esse evento chamado de Soukoukai. Aqui não é uma competição, mas um treinamento. O drift, além de uma técnica japonesa, é você trabalhar com o carro sempre ao contrário, derrapando. E você ter controle total da curva, aonde você está realizando. Treinamento esse importante, viu? Já que praticar assim no kartódromo é bem melhor do que ir às ruas, por exemplo, de maneira ilegal. Isso ninguém quer. Acaba sendo muito perigoso, né? Porque já virou um esporte. O drift é japonês, o drift veio das ruas, né? Lá a cultura é totalmente diferente, então muita gente pratica o drift. E agora está começando a ser nas pistas, o esporte está começando a virar mundialmente conhecido. Então acho que quanto mais correto for na pista, acho que o esporte tem tudo para dar certo. Bacana! E ó, para quem gostou, no próximo domingo, o Kartódromo de Itu vai ser sede de competição de drift. O evento começa às 10 da manhã e a entrada é de graça. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Amanhã às 7 horas, confira o Noite Cidade Manhã com Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.